Muitas vezes olhamos para o passado para nos compreendermos. Esta noite, voltamos a nossa atenção para o ano de 1886 e para a solene história de Emma Chaney. É um caso que nos lembra que, por trás dos registros históricos, existem pessoas reais, cujas vidas foram irrevocavelmente alteradas pelos eventos que ocorreram. Esta é a sua história, da melhor forma que pode ser contada. Na Era Dourada da América, uma época de rápido crescimento industrial e imensas fortunas, muitas vilas e cidades estavam a expandir-se, prometendo prosperidade e uma vida respeitável aos seus cidadãos. Wallingford, no Connecticut, era um desses lugares. Uma comunidade conhecida pela sua manufatura de prata, apresentava uma imagem de tranquila respeitabilidade de classe média. Sobre este verniz do decoro vitoriano, no entanto, os dramas humanos desenrolavam-se com a mesma intensidade que em qualquer metrópole. Era uma sociedade onde a reputação era primordial e o lar era considerado um santuário sagrado. Mas na primavera de 1886, as portas de um desses lares seriam escancaradas para revelar uma história de traição, desespero e violência calculada, abalando a paz da comunidade e deixando uma cicatriz permanente na sua história. No centro desta história estavam William Chaney, um homem de certa posição social, e a sua esposa, Emma. William e Emma Chaney estavam casados há 12 anos. William era funileiro, um ofício especializado que lhes proporcionava uma existência confortável, embora não rica. Viviam numa casa modesta na North Main Street, em Wallingford, e criavam 2 filhos pequenos, um rapaz chamado Willie e uma rapariga, Lillian. Para quem via de fora, pareciam uma família típica da época. Emma Chaney, nascida Emma Gilbert, era descrita como uma mãe bondosa e dedicada, embora sofresse de nevralgia, uma dor nervosa crônica que frequentemente a deixava doente. William era visto como um homem trabalhador, mas em privado tornava-se inquieto e insatisfeito com sua vida doméstica. Procurava excitação e afeto fora do seu casamento, uma decisão que traçaria um rumo trágico para toda a sua família. Ele começou um caso ilícito com uma mulher mais jovem, Hattie Stone, que trabalhava numa fábrica local. Esta relação, escondida do público, tornou-se a força motriz por trás dos seus pensamentos cada vez mais sombrios e desesperados. A vida tranquila que construíra com Emma já não era suficiente. Ele desejava uma nova vida com Hattie e começou a ver a sua esposa não como a sua parceira, mas como um obstáculo. À medida que o caso com Hattie Stone se aprofundava, o comportamento de William Chaney em casa tornava-se mais distante e cruel. A tensão na casa dos Chaney tornou-se palpável. O afeto de William pela sua amante era avassalador, e ele fazia pouco esforço para esconder o seu desdém pela esposa. Desejava abertamente a morte de Emma, um fato mais tarde atestado por vizinhos e conhecidos que ouviram seus comentários insensíveis. Queixava-se da doença crônica dela e do fardo que, na sua percepção, ela lhe impunha. Emma, por sua vez, não ignorava a infidelidade do marido. Estava de coração partido e confrontou-o sobre a sua relação com Hattie Stone. As discussões tornaram-se mais frequentes e mais amargas. Emma terá ameaçado expor o caso, um ato que teria arruinado a reputação de William na pequena e unida comunidade. Para um homem obcecado com uma nova vida, a ameaça da vergonha pública e a potencial perda da sua amante era um motivador poderoso. Ele estava preso entre a vida que tinha e a que desesperadamente queria. Na sua mente, uma escolha tinha de ser feita, e um plano começou a formar-se. Um plano que dependia do engano e de um profundo conhecimento do seu ofício. Os últimos dias da vida de Emma Chaney foram marcados por uma doença súbita e grave. Na sexta-feira, 23 de abril de 1886, ela começou a sofrer de violentas dores de estômago e vômitos. William parecia ser um marido dedicado, chamando um médico da família, o Dr. George McGowan. O médico diagnosticou Emma com um caso grave de distúrbio gástrico e prescreveu medicação. Nos 2 dias seguintes, o seu estado oscilou. Por vezes parecia recuperar, mas os acessos de doença regressavam com intensidade renovada.
William foi o seu cuidador principal durante este tempo, administrando-lhe a comida, a água e os medicamentos. Ninguém suspeitava que, a cada colherada, ele não a estava a tratar para que recuperasse a saúde, mas sim a envenenando-a metodicamente. Ele estava misturando suas refeições com arsênico, uma substância tóxica facilmente disponível para ele como funileiro, que a usava como fluxo para a soldadura. Na noite de domingo, 25 de abril, o estado de Emma piorou drasticamente. Após sofrer horas de agonia, ela morreu. O Dr. McGarvey, acreditando que sua morte fora o resultado de sua grave doença gástrica, assinou o atestado de óbito, indicando a causa como gastrite. William Chaney tinha, ao que parecia, cometido o crime perfeito. Com a morte de Emma oficialmente declarada como resultado de causas naturais, William Chaney prosseguiu com os preparativos do funeral. Exibiu a dor esperada de um viúvo recente, mas a sua compostura foi notada por muitos na comunidade que já conheciam os rumores sobre o seu caso. Os sussurros começaram a circular quase imediatamente. Os vizinhos que tinham testemunhado as discussões do casal e ouvido os comentários cruéis de William sobre a sua esposa acharam a sua morte súbita profundamente suspeita. A própria família de Emma, particularmente o seu irmão, nutria fortes dúvidas sobre a causa da morte declarada. Sabiam dos seus problemas conjugais e acharam a rapidez do seu declínio e morte alarmantes. Estas suspeitas não tardaram a chegar aos ouvidos das autoridades locais. A administração local da cidade começou a sentir a pressão da opinião pública. Os rumores eram demasiado persistentes e as circunstâncias demasiadamente convenientes para William Chaney para serem ignoradas. Apenas alguns dias após Emma ser enterrada, as autoridades tomaram uma decisão difícil, mas necessária. Iriam exumar o seu corpo para realizar uma autópsia completa, a fim de determinar se os sussurros continham alguma verdade. A exumação e a autópsia subsequente marcaram o ponto de viragem no caso. O procedimento foi conduzido pelo professor Moses C. White, um químico do Yale College. O professor White era um perito em toxicologia, o estudo de venenos. Analisou cuidadosamente o conteúdo do estômago e de outros órgãos vitais de Emma Chaney. As suas conclusões foram conclusivas e condenatórias. Descobriu quantidades significativas de arsênico, muito mais do que poderia ser explicado por qualquer exposição acidental. A quantidade presente era mais do que suficiente para ter sido o agente fatal. O diagnóstico inicial de gastrite fora um erro trágico. Emma Chaney tinha sido envenenada. Com esta prova científica irrefutável, a investigação focou-se imediatamente num homem, o seu marido, William. Os investigadores começaram a refazer seus passos nos dias e semanas que antecederam a morte de Emma. Reentrevistaram amigos, vizinhos e comerciantes locais, procurando agora não provas de um casamento problemático, mas de um homicídio premeditado. A comunidade de Wallingford assistiu horrorizada enquanto o caso de uma doença súbita se transformava na história de um assassino frio e calculado. As provas contra William Chaney acumularam-se rapidamente. O motivo era claro: o seu desejo avassalador de se livrar da esposa para se casar com a sua amante, Hattie Stone. Os meios também foram estabelecidos. Como funileiro, ele tinha fácil acesso ao mesmo veneno que matara Emma. A peça de prova mais crucial, no entanto, veio de um farmacêutico local. Ele testemunhou que, pouco tempo antes de a doença de Emma começar, William Chaney fora à sua farmácia para comprar arsênico. Chaney alegara que precisava dele para o seu trabalho, um pedido plausível para um homem do seu ofício. Mas o momento era incrivelmente incriminador. Esta compra forneceu uma ligação direta entre Chaney e a arma do crime, passando o caso de uma forte suspeita para um com provas concretas. A 13 de maio de 1886, com base nos resultados da autópsia e no crescente corpo de provas circunstanciais, William Chaney foi preso e acusado do homicídio da sua esposa. O homem que esperava começar uma nova vida encontrava-se agora preso, enfrentando a acusação mais grave possível.
A sua amante, Hattie Stone, terá desmaiado ao ouvir a notícia da sua prisão. O julgamento de William Chaney começou em New Haven em fevereiro de 1887 e captou a atenção de todo o estado. O tribunal estava diariamente lotado com espectadores e repórteres de jornais que narravam cada detalhe para um público fascinado. A acusação, liderada pelo procurador do estado Tilton E. Doolittle, apresentou um caso claro e metódico. Apresentaram o poderoso testemunho do professor White, cuja análise científica do arsênico foi a pedra angular do seu argumento. Chamaram o farmacêutico que vendeu o veneno a Chaney. Vizinhos e familiares testemunharam sobre o casamento conturbado, o caso com Hattie Stone e as declarações cruéis de Chaney a desejar a morte da sua esposa. Pintaram o retrato de um homem tão desesperado para escapar do seu casamento que recorreu a um método de homicídio lento, agonizante e enganador. A equipe de defesa de Chaney argumentou que as provas eram puramente circunstanciais. Tentaram desacreditar as testemunhas e sugeriram que Emma, desolada com a sua doença e a infidelidade do marido, poderia ter tirado a própria vida. O próprio William Chaney subiu ao banco das testemunhas, negando tudo. Afirmou que amava sua esposa e que não tivera qualquer participação na sua morte. Mas o seu testemunho foi percebido como frio e pouco convincente, e ele vacilou sob o intenso contra-interrogatório da acusação. Após semanas de testemunhos, o caso foi entregue ao júri. Deliberaram por menos de 2 horas antes de regressarem com um veredito. O presidente do júri levantou-se e declarou William Chaney culpado de homicídio em 1º grau. O tribunal ficou em silêncio enquanto o veredito era lido. Chaney, segundo relatos, mostrou pouca emoção, mantendo o mesmo comportamento estoico e distante que tivera durante todo o julgamento. A condenação implicava uma sentença obrigatória, a morte. Chaney foi sentenciado à forca. A sua equipe de defesa iniciou imediatamente o processo de recurso, lutando contra o veredito durante os 2 anos seguintes. Apresentaram moções e pediram um novo julgamento, mas cada recurso foi sistematicamente negado pelos tribunais superiores. O sistema legal, tendo ponderado cuidadosamente as provas, confirmou a decisão do júri. Durante seu tempo no corredor da morte, Chaney permaneceu impassível, continuando a professar a sua inocência aos seus filhos e ao público. Escreveu cartas afirmando ser um homem injustiçado, uma vítima das circunstâncias e de falsos testemunhos. Mas os seus protestos não conseguiram alterar o curso da justiça. O seu destino estava selado. A 21 de junho de 1889, mais de 3 anos depois de ter administrado a primeira dose de veneno à sua esposa, William Chaney foi conduzido da sua cela para a forca na prisão estadual de Wethersfield. Os seus momentos finais foram silenciosos. Não fez nenhuma confissão final e foi para a morte proclamando a sua inocência. A execução foi levada a cabo, levando o trágico caso à sua conclusão legal. A história de William e Emma Chaney serviu como um sombrio conto de advertência na sua época, um relembrete dos segredos que podiam germinar por trás das portas fechadas de lares aparentemente respeitáveis. Foi um caso que destacou os avanços da ciência forense, onde o testemunho de um perito como o professor White pôde desvendar irrefutavelmente uma verdade que, de outra forma, poderia ter permanecido enterrada. Para a cidade de Wallingford, o homicídio foi um choque profundo, uma perda de inocência da qual levaria anos a recuperar. O crime deixou 2 filhos sem mãe e pai, a sua família destruída por uma obsessão egoísta e mortal. Obrigado por terem passado este tempo conosco. Refletir sobre estes eventos passados é uma forma de recordar os indivíduos envolvidos e o impacto que as suas histórias tiveram nas suas comunidades. Se tiverem alguma reflexão sobre o caso de hoje, convidamo-as a partilhá-la respeitosamente nos comentários abaixo. Esperamos que se juntem a nós novamente para o nosso próximo caso de crime real.